Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Margaret, estou como proprietária da Utopia Perfeita e minha missão aqui é despertar o eu sou em ti, para que possas ganhar um pouquinho mais de expansão de consciência e também para reencontrar o caminho da sua verdadeira essência. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial que vai nos ajudar neste processo a olhar para dentro, a trazer um bocadinho mais de luz para o nosso dia a dia, tá bem? Vamos aguardar aqui para ver se ele está entrando. Consegue me ouvir? Dá para ouvir bem? Catarina, Daniela. Escreva aí abaixo um joinha para ver se está ouvindo bem. Enquanto o nosso convidado não entra. Dá para ouvir? Eu também tenho aqui, eventualmente vou precisar olhar, né? Perfeito, boa! Eventualmente eu vou precisar olhar aqui porque eu não tenho tudo na cabeça, né? Vamos lá ver. Muito bem. Daniela, consegue ouvir direitinho? Só aguardar o Dr. Leandro entrar. Acredita que vocês vão se surpreender com esta live, viu? Brian, tá conseguindo escutar bem, Brian? Muito bem. Às vezes, muito bem. Às vezes não nos falta nada, né? Mas sentimos um vazio que não sabemos de onde ele vem. Então, hoje vai ser o dia de conseguir quebrar ciclos, olhar para dentro. Não é verdade? E vamos falar um bocadinho de tudo, né? Não tem nada combinado, não tem nada formatado. Simplesmente resolvemos fazer uma live e cá estamos nós. Cadê o Leandro? Leandro, aparece, por favor. Falta só mais um bocadinho. Será que ele já entrou e eu não consigo vê-lo? Bom, enquanto ele não aparece... Ah, já cá está o Leandro. Vamos lá. Só um momento. Cadê? Olá, Oi. meu querido Leandro, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bom? Tá Como tudo tá, bem Margarete? contigo? Muito Graças a obrigada Deus. pela tua presença, é mesmo uma honra tê-la aqui. O prazer é todo meu. Obrigadão pelo convite. Eu que agradeço, Leandro. Então, hoje foi uma live assim, vamos fazer, vamos e bora. Não tem nada combinado, é o que sair, saiu. E vamos que vamos, né? O que a Mas gente assim que puder é bom. ajudar, não é? Sem Ô, contar. O que a gente puder ajudar e agregar, não é verdade? Estamos aqui perfeito. para isso. Portanto, Leandro, antes de mais nada, diga para nós assim o que seria a biometafísica e a bioconexão. Tá, legal. Como que tá o nosso público aí? O povo já apareceu? Vamos Sim, dar uma sim. compartilhada. Deixa eu ver aqui se dá para compartilhar por aqui. Não, além que eu pus um link lá. Mas vamos que vamos, É. né? Vamos lá. Muito bem.
Na verdade, a biometafísica é um sistema de linguagem não verbal, né? Onde através dos traços faciais a gente consegue entender como que aquela pessoa funciona, como que ela pensa, como que ela reage, e principalmente para quem está na área de terapias, de medicina oriental, seja qual for a área de psicologia, você vai conseguir entender as dores da pessoa. Então, isso é um ponto bem interessante. Ó, o William aí, o William foi meu aluno de arte marcial, The Doors. Muito Fala, The bem. Doors, tudo bom? Treinou comigo anos, muitos anos, faixa preta. Muito bem. Olha, Então, que a honra. biometafísica, a biometafísica é isso. Então, é você entender a pessoa através dos traços dela. Então, quando a gente observa a face, a gente entende todos esses aspectos. E o principal, né? O início da dor. Então, o que, que eu vejo muito? Às vezes a pessoa está passando por anos de terapia, alguma coisa, e às vezes ele passa por uma sessão de biometafísica, na hora já é identificado onde começou, por que, que ela reage daquele jeito ao mundo e por que, que ela mesmo cria um ciclo de repetição em cima das atitudes que ela foi condicionada a ter. Então, isso é a biometafísica. Vamos pôr que é um sistema mais de diagnóstico do ser, né? Agora, a bioconexão já é algo mais profundo. A bioconexão já é realmente um sistema de emancipação, onde você realmente aprende a se autocultivar, né? Você aprende a se auto-observar. E aí você consegue ter clareza sobre a sua vida. Então, eu, particularmente, o meu coração é a bioconexão, não adianta. Porque é onde você realmente é você com você e você começa realmente a se observar com uma clareza muito grande. E isso é o caminho da transformação. Eu até falo muito, né? Não existe outro caminho de transformação sem ser você olhar para si mesmo e você aprender a ter escolhas diferentes. Porque se eu tenho sempre as mesmas escolhas, que eu nem percebo que tenho, o que, que acontece? A minha vida vai ser sempre igual. Mesma escolha, mesmo resultado. Mesma escolha, mesmo resultado. Mesma atitude, mesmo resultado. Então, resumindo, para o pessoal entender um pouquinho, é mais ou menos assim que funciona. A gente está sempre repetindo os mesmos ciclos e não consegue compreender o porquê. Inclusive, tinha uma pergunta, porque a pessoa já passou muitas vezes e passa em psicólogo e não consegue alterar. Ela está sempre à Tá. espera que alguém faça isso por ela, né? Na verdade, isso é um vício, não vou pôr nenhum vício, é uma programação, né, que o ser humano tem de achar que a cura dele, os resultados dele, seja lá em que aspecto for, vem de alguém de fora. E isso faz com que ele não mude as suas atitudes, isso faz com que ele não tenha uma ação correta com ele mesmo. E um dos pontos bem interessantes da bioconexão, quando você entra no seu próprio processo, no seu próprio cultivo, a sua própria consciência, a sua própria supraconsciência te fala, não, ó, esse ciclo tá assim por causa disso, disso e disso. Não vem de mim, não vem da Margarete, não vem de ninguém de fora. A pessoa só te ajuda a você fazer as perguntas certas para você mesmo. E as respostas vêm de você mesmo. Então, o que acontece? Vem as respostas, vem a ação que você dá, vem o que aquilo está influenciando no seu momento atual de vida e mostra, vai por esse caminho. Você tem tais ações, tais atitudes a serem tomadas. E quando a pessoa toma essa decisão e vai em direção a essa orientação que ela teve dela mesma, pronto, muda totalmente o ciclo, né? E é algo que não é orientado de fora. Então, você vai começando a realmente desenvolver de volta o seu poder interno, a confiar mais em si mesmo. Né? Esse é um dos principais objetivos aí da bioconexão. Porque essa dependência, realmente, você fica escravo
de conceitos, escravo de autores, escravo de influenciadores, escravo de tudo. E o seu poder interno mesmo de andar, de levantar, de agir, fica difícil, né? Inclusive, até veio uma coisa interessante aqui, né? Você viu que, olha como as coisas se linkam, né? Esse rapaz que pôs o outro mestre aí, que é o William, uma vez a gente conversando, ele falou assim para mim, pô, mestre, você sabe que hoje eu entendo as entrelinhas do que você dava nos treinamentos pra gente, né? O que estava por trás, porque eu dava alguns desafios para eles nos exames de faixa, e olhando assim, quem está de fora parece que é pequeno, mas para ele transpassar aquele desafio só dependia dele mesmo. E isso faz você ser um campeão da vida, né? Porque você vai, você assume a responsabilidade, você toma decisão, você enfrenta, você cria, e assim vai indo. Não tem medo de cair, se cair eu sei que eu levanto, né? Então, é muito interessante isso daí. Ó a Sandrina também, ó. Ah, Sandrina! Ó, a Sandrina tá aí com a gente. E por que, Leandro, você acha que as pessoas acham tão difícil mudar? Elas entendem, elas compreendem o que a gente fala, mas por na prática elas encontram um obstáculo gigante. Na verdade, olha só. Como eu falei, na verdade, o ser humano ele é programado. Vamos mudar esse termo de programado para o ser humano é constantemente treinado. Tá? E você foi treinada a estar como está. A Sandrina foi treinada a estar como está. Eu fui treinado a estar assim. Só que, como eu vim de muitos desafios, para mim, eu gosto do novo. Só que, fisiologicamente, o nosso encéfalo, a nossa mente, as nossas redes neurais, elas gostam do que é mais fácil. Isso é totalmente inconsciente. E o que é mais fácil? Mais fácil é tudo aquilo que você já sabe fazer. Mais fácil é tudo aqui. Como? É zona de conforto. Exatamente. Mais fácil é o ambiente que eu já estou acostumado a estar. Então, meu ambiente não está bom, meu relacionamento não está bom, meu trabalho não está bom, mas lá dentro eu falo assim, para que eu vou começar de novo? Não está bom, mas está o suficiente. Então, o que acontece? Você fica nessa zona de conforto que você falou. Por quê? Você foi treinado a, porra, aqui tá bom. Só que lá dentro, seu eu não tá bom, eu quero mais. Porque, na verdade, a nossa essência, ela tá nesse corpo, nessa matéria, exatamente para criar coisas diferentes. Então, se eu fui treinado a aqui tá bom, eu vou estar assim. Agora, quer ver? Até ontem foi aniversário da minha cunhada, né? E a gente estava conversando, e aí ela falou, caramba, eu estava fazendo aula de Pilates, e eu vi que eu não saía daquilo, eu perdi a vontade. Olha aí, olha o link. E aí eu mudei de professor, e essa professora é uma atleta, e ela me deu uns treinamentos diferentes que eu senti medo, só que sentia medo na primeira vez. Depois que eu via que era possível, eu me sentia motivada, querendo mais desafios. Entendeu? Então, se eu fui treinado a estar assim, tá bom? Eu não vou estar contente, mas eu vou levar a vida assim, vou levar a vida. Agora, quando eu começo a ser treinado, que, pô, eu posso ir muito mais longe, eu começo a, opa, eu quero um desafio diferente. Opa, isso aqui é pouco para mim, eu quero mais para mim, né? E é onde eu vou cada vez me desenvolvendo mais. Então, esse é o ponto. Fisiologicamente, se a sua mente foi condicionada, e de 99,99% da humanidade foi, de estar no conforto, de até aqui tá bom, pronto, aquela rede está viciada. Agora, se eu mudo
esse treinamento, treina a pessoa a querer mais desafios, vai ser difícil, mas vamos lá que você consegue. O que acontece? Ela fala, nossa, não é que eu consegui, eu não sabia que eu era capaz disso. Então ela vai vendo coisas que o que a maioria das pessoas não consegue, ela passa a fazer e fala, nossa, mas para mim é tão fácil fazer isso, que para os outros é tão difícil? Então você muda o padrão. Exato, exatamente. O que eu encontro muito também são as pessoas que, quando elas confundem espiritualidade com religião. Quando a gente vai falar de espiritualidade, parece que você está falando de um ser assim, meio assustador. E Sim. o que você teria a dizer assim para essas pessoas? Tá, bem legal essa pergunta, porque outro dia eu dei uma entrevista no podcast e até falei, né? A controvérsia da espiritualidade. Na verdade, as pessoas veem a espiritualidade, tudo bem, vão ter vários viés aí, né? Mas uns vão entender a espiritualidade como entidades, outros vão entender a espiritualidade como mentores, outros vão entender a espiritualidade. E veja bem, quando eu falo disso, não desmerecendo, Claro. mas você vê, de novo, eu saí de uma dependência humana, do psicólogo, do não sei o que lá, para uma dependência metafísica, vamos por assim, onde eu não vejo, mas eu acredito naquilo. Só que eles esquecem que você é um ser espiritual já. Eu sou um ser espiritual. Então, na verdade, o que está acontecendo é que nós temos duas consciências espirituais, que é aquilo que eu falei. Uma é o que você foi condicionado a estar, e uma é aquela pura que está dentro de você, que sabe que veio aqui e sabe que ninguém veio aqui para sofrer. Então, quando eu falo em espiritualidade dentro dos conceitos de bioconexão, eu estou falando no seu cultivo interno para transcender essa consciência espiritual que você está condicionado, preso num ciclo, em função de tudo que você experienciou, e transcende ela, sai do véu da dualidade para um véu do seu inato, daquilo que é puro, daquilo que te mantém em paz, aquilo que te dá clareza, aquilo que a sua intuição fica à flor da pele, sem dependência nem do humano e sem necessidade de nada invisível também, nem de mentor, nem de nada. Então, você é um ser espiritual, porque essa dependência de buscar orientações em outro tipo de espiritualidade fora da sua. Então, busca a sua verdade. Então, dentro da bioconexão, a espiritualidade é exatamente buscar esse melhor que está dentro de você e está adormecido. Porque a resposta está sempre dentro de nós, né? Exatamente. A gente fica sempre à espera do julgamento e nunca encontra a resposta, porque o que os outros vão pensar? Perfeito. Não só as respostas estão todas dentro de nós, como todas as decisões que você tomou na sua vida, você tomou sem, assim, olha que interessante. Você quer, olha como o ser humano cai numa armadilha interessante, né? Eu falei que a pessoa tem uma dependência ou de seres humanos externos ou de entidades, mentores, que também é algo externo. Só que olha só, quando você pede a orientação para alguém, lá dentro você já sabe a decisão que você quer tomar. Exatamente. Então, olha que interessante. Aí você pede orientação. Só que quem vai decidir? Você vai decidir pelo que você foi orientado ou pelo que você quer fazer? Ou seja, toda decisão que você tomou até hoje na vida, você escolheu tomar. Exatamente. Não foi por influência. Porque a pessoa pode até falar, mas você eu faço ou não faço? Ah, vou fazer. Então, tanto que toda decisão ela também é interna. Esse é o ponto. Só que é no comum a pessoa precisar de uma certa orientação, porque inconscientemente ela quer ter um culpado se ela errar. Tá vendo? Eu fiz isso porque você falou para fazer. Tanto é que elas culpam até o quê? Até esse outro viés espiritual, onde, ai, por que esqueci essa... Por que minhas entidades esqueceram de mim? Ai, por que o meu mentor não sei o quê? Ai, Deus, porque até Deus eles culpam. Entendeu? Por quê? Deus.
Gigante. Entendeu? Mas é porque inconscientemente eu não fui treinado a assumir as consequências da minha escolha. Que no fim você está tomando sozinho o tempo inteiro e pensa que alguém está te ajudando a tomar. Esse é o ponto. Exatamente. Às vezes até passam por situações desconfortáveis e o que eu ouço muito aqui é as pessoas a dizer assim, eu vou no bruxo, eu vou na bruxa. Nada contra, né? Mas aqui eles têm essa para resolver um problema deles, que foi eles que criaram. Sim, eles criaram, eles vão no bruxo ou na bruxa, só que o que o bruxo e a bruxa falar, eles vão ter que escolher se faço ou não faço. Então, na verdade, sempre quem escolheu fazer a orientação do outro foi ele mesmo. Esse é o ponto, né? E não consegue identificar realmente que, para além de ter criado aquilo, provavelmente é daí que. Provavelmente não, é daí que saem as doenças, né? Lógico, porque quanto mais eu, como que eu vou dizer? Quanto mais eu sofro pelas minhas próprias escolhas, porque eu não assumo a responsabilidade dela, mais eu vou criando uma reação que gera uma reação emocional que vai influenciar em toda a minha química corporal. Então, se a minha mente está tóxica, culpando tal pessoa, ah, por que meu marido fez isso comigo? Ah, por que que minha mãe na infância? Ah, por que que não sei quem? O que acontece? Eu estou alimentando, eu estou vivendo lá atrás, não entendi que a cada ciclo respiratório eu renasço, ou melhor, não vou nem falar em ciclo respiratório. Você vê toda noite, quando você dorme, você morre. E aí Exato. você nasce de novo. Né? Então, esse morrer e nascer, a questão é, a pessoa ainda está vivendo lá atrás, não está criando no momento presente, porque ela foi treinada a não criar, não fazer diferente. Então ela está sempre repetindo aquele hábito, aquele conflito que ela tem. Ela não deixou ele morrer quando ela dormiu, ela trouxe ele renasceu com ela no outro dia. E é isso que a pessoa tem que entender. Se eu tenho a oportunidade de morrer e nascer todo dia, então viva pelo menos cada dia. Se eu não consigo viver cada segundo, viva cada dia. O que foi ontem não dá mais para eu mudar. Mas eu posso mudar o meu hoje, eu posso mudar o meu agora. Eu posso mudar em tirar os culpados da minha vida, entender que aquilo era para ser. Se não fosse para ser, não teria acontecido. Aconteceu. Viva com isso em paz. Entendeu? Esse Você é o tem uma ponto. frase muito engraçada que eu gosto muito, que é a pessoa está produzindo química podre. Sim, e é isso, né? Porque ele é resultado, como que, porque química podre, vamos entender, né? Você vê, quando eu falo que nós somos seres espirituais, realmente nós somos. 99% de tudo isso aqui, ó, é em função de algo que eu não pego. O que eu estou falando é em função de algo que eu não pego, é em função de algo que está na minha mente. Eu não pego isso, mas eu estou expressando. Só que eu estou expressando coisas que libertam pessoas, coisas que eu pratico para estar em paz, vamos por assim. Porque o que adianta eu alimentar coisas que me mantêm nervoso, que me mantêm triste, que me mantêm com medo? Não compensa. E isso é algo que eu não pego, mas que manda uma frequência interna para as minhas células, que manda outra frequência para o núcleo da minha célula, que vai expressar ou não determinados genes. Então, de acordo com o meu sentimento, essa frequência interna, vamos pôr esse expressar, vamos pôr num termo leigo para a pessoa entender, liga ou desliga determinados genes. E o que os genes produzem? Proteínas. O que são essas proteínas? Química. Tá? Então é exatamente isso. Se a minha mente está estragada, a proteína que está sendo produzida, a química, está estragada, está tóxica. Se Exatamente. ela está tóxica, meu sangue vai estar tóxico. Se meu sangue está tóxico, minha saliva está tóxica. Se isso está tudo tóxico, eu estou me envenenando. Né? Exatamente. O meu veneno é totalmente interno. Só que Isso. Só que em relação à minha interpretação individual do externo. Olha que doido. Então, como eu interpreto o externo, me gera uma reação. Essa reação vai produzir toda uma cadeia química aqui dentro. Exatamente. E uma das formas, até para a mulher até um pouco mais fácil, né? De identificar se você está
produzindo química podre ou não, é pelo teu sangue. Se teu sangue está muito grosso, está muito espesso, está com coágulo, está um sangue tóxico. Perfeito. Não é? Exatamente isso, né? Você vai perceber. Então aí vem o ponto, ó. Se ele está muito grosso, muito escuro, cheio de coágulo, o que que ela sente? Dor, cólica. Você vê tudo em função e pode ver que a maioria são as que são muito mais nervosas. Exatamente. Então, se eu estou extremamente reativa, extremamente nervosa, é comum que isso influencie no meu estado, no meu período menstrual. Exatamente. Muito bem! E também pela língua, né? Pela língua também, se sua língua estiver muito destruída, com marcas, com rachaduras, com Sim. escura, é sinal também Perfeito. que você está produzindo química. Sim, na verdade, quando nós observamos a língua, você vê a língua também é um microsistema, né? Então eu posso tanto observar a língua da pessoa e entender alguns aspectos, se essa pessoa é preocupada demais, se essa pessoa está com muita ansiedade, se isso está afetando já o estômago, se isso está afetando o fígado, então ela vai mudando a morfologia, vai mudando a forma da língua, não só a forma, como a coloração, como a saburra, né? Então, por exemplo, onde uma pessoa que tem lá uma deficiência de ian dos rins, vamos dizer. Não, uma deficiência de yin dos rins, fica melhor para entender. Se ela tem uma deficiência de yin dos rins, já mostra que essa pessoa tem muito calor interno. Se ela tem muito calor interno, é comum que esse calor comece a consumir o líquido orgânico dela. Então, quando você olhar a língua dela, é comum que ela esteja fininha, igual língua de gato, bem fininha. E aí você olha as petequias, e aquelas bolinhas que formam na língua, tá tudo vermelhinha. Aí você vê a língua tá seca, a boca tá seca. Então aquele calor tá consumindo líquido orgânico, né? E aí nós vamos entender o porquê disso, como nós podemos mudar isso, né? Isso já entra mais no diagnóstico da biometafísica. Mas não adianta nada eu chegar, sugerir um fitoterápico que vai harmonizar essa energia, se eu não trabalhar com a bioconexão no despertar da consciência dela. Porque tudo isso é resultado de como ela reage ao mundo. E como ela reage ao mundo é o tipo de consciência que ela foi treinada a estar, não a ser. Que nós não somos, nós estamos. Estamos, exatamente. Né? Outro dia mesmo eu falei, né? Eu tenho um grande amigo meu, que o filho dele está meio perdido. E eu falei, não é que o seu filho é ruim, mas ele está na pior versão dele. Ele está. Se ele conseguir transcender essas porcariadas, ele vai mostrar a melhor versão dele. Aí ele vai estar diferente. Então é isso que eu tenho que perceber. O que eu está fazendo bem para mim? Isso é o grande ponto. Agora, se eu acho, eu estou na armadilha do ego, onde eu acho, eu tenho sim que reagir e gritar e não sei o quê, armadilha do ego. Você pensa que está reagindo com o externo para botar o outro no lugar, mas você está totalmente se matando internamente. Armadilha do ego. Eu acho que eu tenho que brigar, eu acho que eu tenho que não sei o quê, eu acho que eu tenho que não sei o quê lá. No fim, aí a pessoa fala, não sou bobo, tem que fazer mesmo. Só que no fim está sendo mais bobo, porque está se matando. Exatamente. Ela descarregou, xingou o outro, né? Fez tudo o que tinha que fazer com o outro, porque foi o outro que foi o culpado. E ela reage, e ela se sente bem porque ela reagiu, mas no fundo lá dentro tá fazendo mal. Lógico, a química toda está sendo produzida. Porque não sabe ter autocontrole, né? E o autocontrole só vai sendo desenvolvido quando você se treina a olhar para dentro e não mais estar preso na escravidão do que eu vejo lá fora. Porque é reflexo também daquilo que eu vejo. Sim, você só vê aquilo que você sabe ver. Você só vê aquilo que você aprendeu a ver durante a sua vida. Por isso que eu brinco muito, né? O pessoal fala muito em lei de atração. Não é bem assim que funciona. Na minha visão, você não atrai nada, você escolhe.
Só que você só escolhe aquilo que você sabe ver. Então você se aproxima de pessoas que você sabe ver, que você enxerga. Pessoas diferentes, você não se sente bem, porque você vê ela diferente, a vê diferente, né? Então você não está atraindo, você está escolhendo o tempo todo. De novo você escolhendo, né? Aí fala, eu só atraio homem assim. Eu só atraio situação assim. Não, você não atrai. É o que você aprendeu a ver. Se eu aprendi a ver, a mesma coisa que você está vendo, eu posso olhar no mesmo lugar e ver totalmente diferente, porque eu vejo diferente em função de como eu fui treinado. E a outra pessoa, se tiver 10, cada um vai ver de forma diferente. Então você não está atraindo, você está escolhendo o que você quer ver. Escolhendo com quem você quer estar, escolhendo em que ambiente você está. E assim é a vida. Quando você entender isso, você vai se desprender de leis que não te levam a nada. Entender? Nossa, tudo escolha minha, deixa eu escolher diferente. Pronto. Simples. E o pior é que é extremamente simples. É simples mesmo. Às vezes a pessoa tá assim, sei lá, vamos supor, eu arrumo um trabalho novo, tô contente, feliz porque estou ali trabalhando. Passado algum tempo, começa a ter um problema de convívio ali com um colega do trabalho. Aí é sempre o outro, né? Tá me provocando, tá fazendo isso, tá. Ok. Aí eu vou pro outro lado, sei lá, num café, tenho problema no café. Vou sempre repetindo os mesmos ciclos. Perfeito. Porque é aquilo que eu sei ver. Se é aquilo que eu sei ver, é aquilo que inconscientemente eu procuro. Então vamos deixar isso mais claro. Vamos dizer que a pessoa, lá atrás, quando era criancinha, se sentiu abandonada. Aconteceu algo na infância, onde a mãe dela teve que trabalhar e ela ficou um dia sozinha em casa. Só que aquilo pode ser que gerou um trauma na pessoa. Ela se sentiu sozinha, se sentiu abandonada. Então ela aprendeu a ver o abandono, ela aprendeu a ver a solidão. Aonde ela for, vamos dizer, ela vai trabalhar, ela vai se isolar. Só que ela vai falar que se sente sozinha. Só que ela se isola sem saber que se isola, né? Aí ela casa, ela trabalha, não sei o que lá, e ela fala, caramba, eu tô num relacionamento, mas eu me sinto sozinha, não me sinto protegida, não me sinto apoiada, não me sinto não sei o que, tô junto, mas tô sozinha. Não é que ela está, é o que ela procura ver na pessoa, ela não vê o que a pessoa faz, ela vê o que ela sabe ver. Então esse é o ponto. Da infância. Exatamente. Isso é o quê? E aí que gera ciclos. Não é que gera ciclos. Aonde eu for, eu vou ver da mesma forma. Exato. Exatamente. Entendeu? E às vezes a pessoa vai querer racionalizar em adulto. Vai olhar para aquela situação lá como a criança que ficou sozinha em casa naquele dia e vai falar, mas minha mãe precisou fazer aquilo. Só que aquela criança que está ferida, não é o adulto. Não é? Só que aí vem o grande ponto. Ela ainda é aquela criança, porque ela não nasceu de novo. Exatamente. Lembra aquilo que eu falei? Eu aprendi. Eu não entendi que eu todos os dias morro e renasço, morro e renasço. Hoje eu vou morrer e, se for possível, amanhã eu vou nascer de novo. Ou não, vou ficar por lá. Né? Mas esse é o ponto. Todo dia você morre, todo dia você renasce. Essas pessoas que ainda não entenderam, elas estão no momento presente, mas vivendo o passado. Então o passado está latente aqui. Só que não um passado bom. O passado sempre vai estar na gente. Só que eu escolho se eu estou trazendo um passado bom ou um passado ruim. Agora, o que é muito comum, né, que eu vejo muito na prática clínica. Mas como assim? Não é culpa de não sei quem. Então a pessoa não quer se libertar que a mamãe teve que fazer isso. Ela quer que ela seja culpada. Ela quer que o papai seja ausente. Ela quer que não sei o quê. E no fim não é nada disso. Isso é só balela que te prende numa dor onde eu uso como desculpa, ele era ausente. Ela era não sei o quê. Era presente demais, é controlador. Então olha que maluco. Se você é presente, você é controlador. Se você é ausente, se você trabalha, você é ausente. Entendeu?
É Por bastante quê? O controverso. vício de achar uma culpa em algum ponto. Mas nunca em mim, né? Exatamente, nunca em mim mesmo. E aí, quem não está disposto a entender que é como você quis ver, vai sofrer pro resto da vida. Agora, quem entender que não vale a pena viver assim, nessa oscilação, fala, opa, peraí, deixa eu tentar treinar a ser diferente. Exato. Não é a ser diferente, mas a ver o mundo diferente. Se eu começo a treinar a ver diferente, eu passo a ver diferente. Se eu passo a ver diferente, o meu ciclo de realidade muda. Então, eu estou criando a minha realidade o tempo inteiro. Porque o que eu vejo, eu acredito. Se eu acredito, eu sinto. Se eu sinto, é verdade. Se é verdade, gerei um ciclo. Entendeu? Então, tudo aquilo que eu sei ver, gera um ciclo de criação sempre igual. Se eu aprendo a ver diferente, eu gero um ciclo de criação, uma realidade diferente, que é o que nós fazemos na bioconexão. Quando a pessoa se observa, percebe, nossa, o quanto que eu fiz de mal para mim mesmo. E a supraconsciência falou para eu tentar fazer essa lição de casa. Essa lição de casa é o quê? Eu estou criando um hábito diferente. Se eu crio um hábito diferente, eu passo a ver diferente. Se eu vejo diferente, é verdade. Se é verdade, pronto, mudou a realidade. É simples assim, não tem segredo. É só trocar a lente, né? Esse é o ponto. Simplificando é trocar a lente. Eu recebi umas perguntas aqui bem coisas. Manda. Bom, Só pode pergunta fácil, hein? tenho tudo. Tenho filho, marido, estabilidade, casa, e mesmo assim tenho um vazio que não sei explicar. Parece que tá sempre faltando alguma coisa. Tá. É exatamente o que nós acabamos de falar. Ela sente um vazio, ela sente uma solidão. Na verdade, nós respondemos antes dela perguntar. Antes de perguntar. Né? Então, ela tem algo que ela aprendeu a ver onde ela sente um vazio. Né? Por quê? Provavelmente. Provavelmente, ela vive em função do filho, do marido, e não cria uma realidade dela mesma. Provavelmente, eu não conheço, não vi, pode ser muitas outras coisas. Mas é comum a pessoa, eu vivi para o outro e não vivi para mim. Não faço o que eu quero, o que eu gostaria. Não, na verdade, às vezes esse tipo de pessoa nem sabe o que quer. Você pergunta o que você gostaria. Ah, eu nem sei mais o que eu quero da vida. Sabe, está totalmente desligada de si. É, porque falta, na minha opinião, falta a espiritualidade mesmo, né? Entender. Na verdade, a gente fala espiritualidade e fica vago, porque eles não entendem a espiritualidade dessa forma, né? Na verdade, falta ela entrar no ciclo da existência, que é o que eu vou fazer para mim. O que eu faço que vai me dar prazer de estar vivendo, né? Então, esse é o ponto. Porque senão, não tem sentido da vida, eu não estou me movimentando, eu só estou ou imitando o que faz, eu não estou criando nada, eu preciso criar. As ideias que vêm aqui eu tenho que botar em ação. Sim. Outra, essa é forte, tá? Estou cheia de aturar pessoas, sinto que tudo me cansa. Então, estou cheia de aturar pessoas. Por quê? Aonde ela vai, ela vê o que ela foi treinada a ver. Pessoas que irritam ela. Só que ela só vê o que ela aprendeu a ver. Então ela aprendeu a ver o lado mais ruim de todo o ser, vamos por assim. E se eu aprendi a ver o lado ruim do ser, a pessoa pode ser perfeita. Só que é como se você tivesse num coisa de palha procurando uma agulha. E você vai achar essa agulha no palheiro, assim, ó. Porque é o que eu estou procurando. Então, aonde eu vou, eu já vejo, está tão latente em mim, que eu já sei que eu vou me frustrar. Agora, se eu entendo que é como que eu estou vendo que eu fui treinada, mas todo ser tem o seu lado bonito, é onde eu treino a ver, tá, e o que ele tem de bonito? O que ela tem de bonito? Por que você só está vendo o feio? O que isso te faz bem?
Porque provavelmente, quanto mais eu olho o lado negativo de qualquer pessoa, eu julgo esse lado negativo e eu reajo. Eu reajo com raiva de pessoas. Eu reajo com... eu não quero nem estar perto de pessoas porque eu fico triste, me enche o saco. Eu reajo com insegurança de estar perto de pessoas, porque eu sei que... Entendeu? Então começa a gerar sentimentos e emoções que não são saudáveis. E isso passa a ser reincidente, como ela mesma falou. Eu não suporto estar perto de pessoas. Então já é tão reincidente que eu não quero mais. Né? Só que o que ela não percebeu é que esse é um julgamento dela para as pessoas. Se ela procurar o bom, ela vai começar a achar. Então ela tem que fazer o bom, porque assim, como que eu vou dizer? Hoje ver o ruim está mais forte do que ela. Sim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a treinar ver o bom para que uma hora se estabilize. Eu ainda vou estar vendo o ruim porque eu estou viciada, até que ver o bom vai ficando cada vez mais forte. Eu já fecho a minha visão para o ruim. Por quê? Eu cheguei num ponto de consciência tão bom que eu sei, enquanto eu procurar o ruim da Margarete, quem vai sofrer? A Margarete, porque eu vi o lado ruim dela, ou sou eu? Sou eu, então não é inteligente eu procurar o seu ruim. Só que a armadilha do ego faz, não, ela não presta. Sabe? Então aí eu vou encontrar um ponto onde a Margarete não é boa. Esse é sempre assim. E eu Só já que estou quando eu vivendo a minha encontro... vida feliz e contente, e você ainda está ali com aquela amargura. Exatamente, procurando algo ruim em você e vai achar. Porque ela sabe ver isso. Então ela vai achar, tá vendo? Eu sabia, pode até ser, veja bem, não é que ela vai achar, ela vai interpretar algo em você que é ruim, no conceito dela. Então, só que ela não entende que quando ela encontra isso, não é a Margarete que sofre, é ela, porque ela falou, caramba, tá vendo? Aquela filha da mãe é assim mesmo. Pronto, já gerou reação, já alimentou a química, então ela vai ficando sempre presa nisso. Então o treino para ela, procure enfraquecer o que você vê de ruim e tente lutar para começar a ver o bom. Isso transforma. A pessoa no início vai falar, é impossível. Por quê? Porque a minha mente não quer o novo, ela é condicionada ao fácil, ao que eu já estou. Mas quando você vai treinando, isso vai realmente acontecendo. E isso a gente usa muito com o treinamento da bioconexão. E é transformador. O que mais? Esse aqui já falei, do ando psicólogo há anos. Também aqui já percebi muita coisa sobre mim, mas não consigo pôr em prática. De novo, tá vendo? Não consigo pôr em prática. Por quê? Porque colocar em prática requer esforço. E o nosso encéfalo, a nossa rede neural que está ativada, ela não quer um esforço novo. É a mesma coisa, vai. Vamos dizer que a Margarete fala português e inglês. E aí, você tem que falar chinês. Puta, vou ter que aprender chinês? Mas eu não quero aprender chinês, porque eu já falo, então eu quero mais fácil. É sempre assim, tá? Então, só que, lógico que você não é obrigado a querer tudo, né? Mas, eu, por exemplo, eu adoro me desafiar. Eu estou sempre tentando um movimento, alguma coisa que são difíceis, de um grau de dificuldade alto, e cada vez que eu faço, opa! Então, eu gosto desses desafios, né? Então, se ela entendeu o que ela precisa fazer, a única coisa que está faltando é o treinamento agora físico, o treinamento da ação, até aquilo ficar confortável. Cadê? Eu consigo ajudar e dar conselho aos outros, mas não consigo fazer por mim. Como é possível? Isso é muito comum. E isso a gente vê no rosto. As pessoas que têm o dom de ajudar pessoas, mas não conseguem fazer por elas mesmas. Mas de novo, é por uma falta de autoobservação. Aquilo tudo, olha só que interessante. Quando ela orienta as pessoas com aquela sabedoria, ela está
ela já está tendo acesso à supraconsciência dela. Só que agora o que ela tem que fazer? Ela conversar com ela mesma e falar, Supra, o que eu tenho que fazer para mim referente a isso, isso, isso? E vai vir o que tem que fazer. Só que o grande desafio não é o que vai vir. O grande desafio é transformar essa informação em movimento, né? Então, ela já tem um dom de entendimento. Só que agora ela tem que conversar com ela mesma e falar, o que eu preciso fazer? Isso. Tá, então eu vou começar a agir. Sair de novo da ponte neural que está viciada. É o grande desafio. O grande desafio do ser humano, um dos grandes desafios, é a mudança, é a transformação. Porque, de novo, o que eu já faço é fácil. Para que eu vou fazer difícil? Vou me dar esse trabalho? Ou nada. Até ela pegar gosto pelo difícil. Quando você pega gosto pelo difícil, você fala, porra, por que eu não fiz isso antes? E aí que é importante um esporte. Tá? É aí que é importante, vai eu que venho de arte marcial. Então eu sempre me desafiei. Então, para mim, quando eu falo disso, é muito fácil novos desafios. Porque cada luta era um desafio novo. E é um desafio que você não sabe o que vai dar. Só que você vai lá e encara. Só que para você encarar, eu tenho que primeiro vencer o quê? O meu medo. Se eu venci o meu medo, eu já ganhei. Não é que eu vou ganhar a luta, mas eu já ganhei porque opa, eu encarei, posso até perder, mas já saí como campeão. Então é isso que você é treinado, a estar constantemente vencendo o que te para, né? O novo desafio, o novo desafio. Agora imagina, quando eu era novo que eu lutava, foi mais de 300 lutas, se eu pegar minhas medalhas aqui, é uma parede cheia, assim. Então, é muito desafio constante, né? E isso te treina para a vida. Exatamente. Então é super importante você ter um esporte. Não digo para competir hoje, mas eu digo para superar limites. Nossa, hoje eu não consigo agachar com uma perna só. Aí vou insistir, cai de bunda, cai de bunda, cai de bunda. Opa, daqui uma semana estou fazendo. Aí eu pergunto, o grau de dificuldade daquele agachar com uma perna diminuiu depois que você conseguiu fazer? Diminuiu ou não? Não. Não. O grau de dificuldade é o mesmo. Mas o que mudou em você? A sua força. Só que quando muda a força física dentro de um desafio, muda a sua força mental. Você vê, é um conjunto. É isso que tem que fazer. Então, vou até dar um desafio para vocês. Estende uma perninha a 90 graus, tenta agachar com uma só. Chegou com o bumbum no calcanhar, sobe de novo. Vocês vão cair umas 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Mas quem insistir, daqui uma semana está fazendo. Aí vai falar, nossa, consegui. O que eu fortaleci? Não só o corpo. Eu fortaleci a mente. Falou, caramba, eu sou capaz. Exatamente. É isso. Então, todo exercício linkado a um desafio mental, eu vou fortalecer isso porque eu estou fortalecendo isso. Aí o resultado é muito melhor. E tem resultado, né? Porque o corpo vai falar assim, o que é isso? O que está acontecendo aqui dentro, essa louca? Lógico, exatamente. Que é o poder que você tem nesse universo aqui. Então você está aumentando o seu poder interno. E é o único lugar que você tem poder. Porque qualquer controle externo você não tem. Você não tem controle do que pensam de você. Eu não tenho controle do que pensam de mim. Só que eu não estou nem aí com o que pensam. Né? Eu não tenho controle em mudar uma pessoa. Não, mas eu tenho controle de tentar ver ela diferente, se valer a pena. Se valer a pena. Se não valer a pena, não preciso me esforçar. Aí eu mudo de ambiente. Então tem que estar com clareza para isso. Vale a pena eu insistir nessa pessoa do jeito que ela é? Ou a maneira dela ser que eu não consigo lidar está me fazendo mal? Se eu não consigo transformar, não compensa eu estar com essa pessoa. Agora, eu não posso sair desse relacionamento sem entender, porque eu vou entrar em outro igualzinho. E aí eu não vou aguentar aquela pessoa de novo. Então não é sair como fuga, é sair com clareza. É totalmente diferente. Exato. Muito bem. Que fixe. Cadê? Tenho ansiedade e nem sei explicar o porquê. Tá. Ansiedade é um medo.
né? É o medo do novo, é o medo do futuro. A ansiedade é não estar no momento presente, só que ela também é treinável. Tudo é treinável. O medo é treinável, né? Você vai cada vez deixando, ele vai continuar existindo, mas ele passa a não ter mais controle sobre você. A ansiedade é uma variante de medo. Sim. Então, quando eu percebo, opa, olha só, se você esquecer o nome ansiedade e começar a perceber o quê? O porquê que eu estou inseguro com o que pode acontecer. Tá? Eu começo a ver, eu tiro rótulos e começo a perceber. O que isso me acrescenta? Isso vai me colocando no momento atual. E quando você está realmente no momento atual, não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais preocupação. Não que não vai ter. Ela não é mais tão forte, porque tudo é nível. Né? Se ela está mais forte do que a minha consciência hoje adquirida, minha consciência inata, ela está no meu controle. Agora, ela pode existir, mas eu tenho controle sobre ela. Então, ela não me para, ela não me dá tremedeira, ela não me dá sensações ruins. Então, ela é saudável, ela é fisiológica. Então, qualquer sentimento fisiológico não é ruim. O problema é quando ele passa a ser patológico. Patológico é quando eu estou o tempo inteiro naquilo. Só que eu posso treinar a sair daquilo. Tudo é treinável, né? Mas eu tenho que me colocar no momento atual. O que vai mudar aí se não der certo? Foda-se. Entendeu? Você tem que começar. Deu, não deu, não era para ser. Isso tem que ser um mantra. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver, então você vai enfraquecendo aquilo, tem que ser de qualquer maneira. Né? Porque a ansiedade, eu quero aquilo de qualquer maneira. Só que esse querer de qualquer maneira significa o quê? Uma pessoa que quer ter controle. Só que controle do incontrolável. Se eu entender que eu quero ter controle do incontrolável, porque está fora de mim, eu falo, ué, mas é incontrolável. Então, peraí, não adianta, se tiver que ser, vai ser. Sabe, você tem que ter um papo cabeça assim com você. Não dá para eu controlar isso. Se eu tiver que passar nesse concurso, eu vou passar. Se eu tiver que, sabe, não importa a ansiedade para quê, mas entender que eu quero controlar algo. Isso também... E algo externo é incontrolável. Pois é. Depois gera as enxaquecas, dores de cabeça. Sim, aí vai tudo controle. Não é do jeito que eu quero. E não é do jeito que você quer. Nunca vai ser. É do jeito que tem que ser. Exatamente. Quem tem que se adaptar sou eu. E é aí que eu escolho. Se esse ambiente não me traz conforto, não compensa eu frequentar esse ambiente. Entendeu? Esse é o ponto. É isso que tem que ter escolha. Só que uma pessoa que não está bem com si mesma não sabe escolher ambiente. Sabe por quê? Porque ela quer ser aceita, ela quer estar no grupo, ela quer pertencer. Quando ela está bem com ela mesma, ela não está nem aí com pertencimento. Quem me quer, quer. Se não quer, não faz falta nenhuma. Porque esse é o ponto, é você estar para si. Não, eu tenho que estar lá para ter pertencimento. Que pertencimento? Eu tenho que escolher o que me faz bem. Não escolher adormecido para tenho que estar, porque senão não vão me aceitar. Entendeu? Esse é o ponto. Vão me rejeitar. Isso não importa. De novo, o externo influenciando o interno. Só que isso é quando a pessoa está fraca. Quando ela se autocultiva, ela vai ficando forte. E às vezes é inconsciente, né? Ela nem fala, não é se não vão me aceitar. Sei lá, às vezes ela, por ela mesma, eu tenho que ir, porque senão... Né? Ela coloca um senão que nem existe. Porque mas... senão vão pensar tal coisa de mim, porque senão não vão me aceitar, porque senão no próximo não vão me convidar, porque senão no próximo... Entendeu? Então, esse é o ponto, a dependência externa. Tudo é inconsciente, até você perceber isso. Quando você passa a olhar para dentro, todo aquele inconsciente do iceberg passa a ser extremamente consciente. E isso é bioconexão. É trazer para a consciência tudo aquilo que está te parando. Né? Não é só lá deitar na maca e pô, não. A bioconexão é para eu estar aplicando a cada segundo. É eu percebendo, olha, eu caindo na armadilha, eu estou querendo ir lá, porque se eu não for, eu estou fantasiando
que essas pessoas depois não vão me querer lá. Se eu não for, vou perder não sei o quê. Se eu não for, alguém vai ficar com a pessoa que eu gosto, entendeu? Então, sempre querendo ter controle de algo que não é controlável. Nada externo é controlável. Se a pessoa entender isso, já deu um grande pulo de consciência, já vai começar a ter escolhas diferentes para ela mesma. Ela já vai começar a entrar num estado de paz. Agora, se não entender, vai estar sempre na armadilha dos medos dela, da imaginação dela, né? Pois, não consigo perdoar. Que bom, porque na verdade o perdão não existe. Pois não. O perdão, ele é um estado de consciência, ele se manifesta. Né? Quanto mais a pessoa fica na cabeça que tem que perdoar, é aí que isso não acontece. Sabe por quê? Porque o nosso organismo, ele entende o que eu sinto, não o que eu falo. E o que eu sinto é referente a significados que eu tenho. Então, sempre que eu acho que eu tenho que perdoar algo, quando eu já falo que eu tenho que perdoar, eu comecei alguma falácia sobre perdão, lá dentro eu estou falando, opa, se tem que perdoar é porque tem algo errado. Então ele entende o que você sente, não o que você quer. Exatamente. Então, sempre que você pensar em perdoar, você já não vai perdoar, tira isso da cabeça. Agora, provavelmente muitos de vocês aí já passaram por um perdão espontâneo, que esse é o perdão. Quando de repente você sofreu por anos com uma pessoa, de repente faz, nossa, do nada, fala, nossa, mas o que ele fez no fim não tem nada a ver. Sabe, quando aquilo perde, quando a ação, você tem uma outra interpretação, aquilo perde o significado, automaticamente você vê a pessoa diferente. Aí você tem até vontade de ir lá, dar, nossa, quanto tempo que eu já... Sabe, aquilo apaga, não é que apaga. O significado não é mais errado. Então, o perdão é um estado de consciência. Enquanto você querer buscar, ele não vai se manifestar. Quando você tiver consciência que aquela pessoa é daquela forma, o que ela fez foi não importa o que ela fez, mas você interpretou da forma que você sabe ver. E quando você aprende a ver de outra forma, que, nossa, era só isso. Ele acontece sem você querer que ele aconteça. Esse é o ponto. É que hoje está na moda, né? Todo mundo que fala de consciência fala de perdão. No fim, só está te prendendo numa dor. Que às vezes você nem lembrava mais que tinha um problema, aí alguém falou, você tem um problema com a mamãe lá atrás, você precisa perdoar. O que aconteceu? Você começa a entrar em algo que você nem tinha. Exato. É esse o ponto. E na verdade os seus pais foram aquilo que puderam ser, e foram o melhor que puderam ser. Agora é você que tem Eles que são aquilo que eles são. Eles são o que são, exatamente. Bom ou ruim, era o que você tinha que passar. Então, quando você vai para o princípio da aceitação, era o que eu tinha que passar. Mas por que o outro fez? Porque o outro é outra vida, a sua é essa. Quando você aceita, acabou. Porque a aceitação é sinônimo de perdão. Perdão. Só que para eu aceitar, só existe aceitação aonde eu estou neutro, onde não tem significado. Entendeu? Quando eu estou preso a significados que a sociedade me deu, que o ser humano inventou, eu estou preso na dor. Quando eu me liberto do que o ser humano inventou, era para ser, foda-se. Pronto, não existe mais dor alimentada. Então, o princípio da aceitação é um dos mais fortes que tem. Deixa eu ver aqui. Serra Chana, é isso? Aceitar e não guardar o rancor, exatamente. Olha só, quando você aceita, não tem rancor. Exatamente. Quando você não aceita, tem rancor. Porque a aceitação é neutro. Aceitar é porque não tem nem bom nem ruim. Ele é neutro. Né? Se você conseguiu aceitar, não tem rancor, não tem dor, não tem o que você vai ficar trazendo para o futuro nem para o presente. É isso. E às vezes também pode ter aqueles que falam não consigo perdoar, mas no entanto tá ali com uma mágoa, que é um ódio disfarçado, né?
Sim, mágoa é um nome bonito para ódio, né? Tanto é que eu brinco, né? Tem uma má água, Uma água. uma água ruim. Olha só, o que que é uma má água? É toda a química podre, de novo, que você produziu. Água ruim, que está circulando no seu sangue, nas suas linfas, nos seus líquidos orgânicos, né? Você vê, o nosso corpo é mais de 70% água, líquidos, líquido orgânico, sinovial. Então, tudo é líquido. Essa água está com tanta química que ela está uma má água, me intoxicando, né? Intoxicando e te gerando essas doenças todas que você acha que veio do acaso. Exatamente. Porque você não percebe o quanto que você reage ao ambiente, o quanto que você reage a pessoas, o quanto que você ainda, assim, eu vejo muito isso, né? O quanto a pessoa reage e afirma, não, tenho que fazer isso. Quanto ela está presa na armadilha do ego, na armadilha da consciência adquirida dela, que ela acha que se ela não reagir dessa forma, ela está sendo feita de boba. Ela está sendo, entendeu? É isso. Sendo que a pessoa que ignora não entrou em conflito. Né? Não significa que ela foi enganada, ela não entrou em conflito, ela foi embora e deixa o Vivendo, cara né? lá. E pronto. É muito simples. Só que o maior desafio é vencer o achar que estão me fazendo de bobo, o achar que eu tenho que ser mais forte que aquela pessoa. E a luta nunca tem que ser com o outro. A luta tem que ser com a minha reação. Opa, mas se eu reagir dessa forma, olha eu criando má água. Se eu reagir dessa forma, olha eu criando doença. Se eu reagir dessa forma, será que eu estou sendo bobo? Sabe, você começa a ver diferente. De novo, você treina a ver diferente. Você não vai ver mais que foi enganado ou que foi enganado. Não. Você vai simplesmente entender era para ser. Não significa que vai ser de novo. Só que quando eu alimento aquilo, eu crio ciclos onde eu vou sempre me sentir enganado de novo. Entendeu? É assim. Ou às vezes fala que esqueceu, não lembra, mas sempre é uma oportunidade de estar lá naquela mesma situação novamente. Sim, mas é porque não teve uma aceitação. Aí eu vou... Aí quanto mais eu aceito, menos eu vejo aquela situação. Menos eu vejo a situação, pronto, vai ter um momento que ela não existe mais na minha vida. E se acontecer, é insignificante, porque eu não dou significado. Eu fui treinado a, né? Isso é despertar. Isso é a verdadeira espiritualidade. Porque esse espírito que habita esse corpo, ele tem que estar em paz. Ele não pode estar com sentimentos e emoções latentes que são nocivas a mim mesmo. Então não adianta eu me apegar... Assim, eu não tenho religião e não sou contra religiões. Eu acho que tem muito ensinamento bom se a pessoa entender. E existe muita coisa que também não é boa. Mas, de novo, o que eu quero ver lá dentro? Quantos amigos meus que não se libertaram de problemas em religião? Então ela não é ruim, ela não veio para ser ruim. O problema é que tem um ser humano comandando. E aquele ser humano, às vezes, quer manipular. E é aí que ele estraga o verdadeiro objetivo. Mas quando você cultiva o seu próprio... O seu corpo vira o seu verdadeiro templo de cultivo, essa é a maior espiritualidade. Não adianta eu estar com uma Bíblia na mão, recebendo entidades, não sei o quê. Enquanto eu estou com a entidade, eu falo coisas lindas, mas quando eu estou no trânsito, eu estou brigando com todo mundo. Quando eu estou em casa, tenho problema com todo mundo. Isso não é espiritualidade. É uma espiritualidade externa. A espiritualidade interna que tem que ser cultivada, né? Então, cultive o seu templo. Não que você não possa ir numa igreja, num centro espírita. Não estou falando isso. Eu estou falando que se eu faço... Se eu dependo de uma entidade para falar coisas boas, será que é ela ou será que sou eu naquele momento falando coisas boas? Por que eu não faço isso durante a minha vida fora daquele local? É isso, aí você realmente está fazendo uma espiritualidade pura. Né? Porque às vezes Uma verdadeira espiritualidade. Eu só pratico bem quando eu estou ali dentro da igreja. Exatamente. Quando eu né? saio de lá, alguém me Já perdoa, saio xingando no toda. trânsito. Já sa... Então... Ou passo o dia inteiro
de cara amarrada, bravo, xingando, brigando, teve um dia terrível, aí quando chega a noite, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Exatamente. Obrigado pelo dia de hoje. Né? Teve um Foi dia excelente. terrível e está agradecendo. Cheio de química, de novo, cheio de má água dentro do corpo circulando. É isso. Né? Se Então, é enfia, isso como que diz o guru do Himalaia, diz, se enfia no ofurô de cocô. Ah, exatamente. Né? Por quê? Porque está quentinho, ele fede, mas é quentinho. Tipo isso. Então, se está quentinho, está confortável, mas está fedidinho. Né? Agora, é isso que a gente tem que observar. O que eu estou fazendo comigo? Isso é o verdadeiro despertar. Então, quando eu falo em fenômenos de iluminação, não é nada de luz na pessoa. Representa que aquilo que estava escuro na minha mente, agora eu vejo diferente. É como se acendesse uma luzinha aqui e olha, eu me machucando. Olha, eu julgando. Olha, eu reagindo. Peraí. Então, acendeu uma luz, você tem mais clareza. Aí, realmente, você está praticando espiritualidade. Né? E aí não tem volta a dar. Porque depois que você acende essa luzinha... Na verdade, alguns falam que não, mas o ambiente influencia muito o ser. Então, você pode cair, sim. Né? Se você sair de um ambiente saudável e se permitir ter um momento de fraqueza, onde se permite estar num ambiente que não é saudável, você apaga a luzinha. Só que você tem mais facilidade de, opa, olha, vamos acender isso de novo. Porque você já entendeu o trajeto. Né? Então, é mutável, sim. Tudo está em mutação, né? Os antigos já falavam. O tal está em constante mutação. O que é o tal? O tal é o universo, o tal é a vida. Então, nada é igual. Na verdade, a única constância da vida é a inconstância. E as pessoas querem que seja sempre igual. Não Querem é. a prova da ciência, né? Mas a ciência é isso. Também é uma inconstância. Tudo é inconstante. Né? Então, a mesma lei que a única coisa certa da vida é a morte, a outra é que a única constância da vida é a inconstância. Isso é constantemente inconstante. Exatamente. E que, no fundo, a morte não existe. É normal. Existe essa morte aqui, né? Sim, e na bioconexão, a gente trabalha muito para que a pessoa entenda ela diferente. Porque no meu conceito, nas minhas pesquisas clínicas, que a bioconexão é um método que eu desenvolvi, né? Através de pesquisa com muitas pessoas. Então, eu entendo que um dos momentos que a gente tem que se preparar nessa vida é exatamente o momento da passagem, para que eu faça uma passagem com escolha, e não mais uma passagem adormecida, onde eu estou, da mesma forma que eu estou repetindo ciclos em vida, eu estou repetindo ciclos de vida, tá? Que estão sendo sempre iguais. Isso é uma pesquisa que eu tenho grande com muitas pessoas, né? E eu vou percebendo que a gente leva ela até o momento da passagem, vai vendo, no fim acaba sendo tudo igual. Ela cria a mesma dor para a própria existência. E aí alguns acham que ela fez um acordo, assinou que tem que pagar o karma, não sei o que, não é nada disso. Você mesmo se julgou, você mesmo criou a sua própria realidade e você mesmo está criando a sua próxima realidade, em função do conhecimento que você adquiriu. Então, quando as pessoas falam nessa tal Matrix, o sinônimo de Matrix, sabe o que prende numa Matrix? O seu conhecimento, porque é uma Matrix sua. Ela é individual. Quando você transcende as suas experiências, as suas informações, pronto, você sai fora dessa tal Matrix, que falam nomes bonitos, mas ninguém sabe explicar o que é. É simplesmente a armadilha do seu conhecimento. Que se você não tiver cuidado, ele te prende, né? Sim, e não prende pouco, não. Dentro da minha experiência, a pessoa está vivendo milhões de vidas iguais, repetindo a mesma dor. Essa é a Matrix que ela criou. Então, a maior armadilha da vida se chama informação.
A maior armadilha da vida se chama conhecimento. Porque todo conhecimento que você está acreditando hoje foi inventado por algum ser humano. Olha que doido, hein? Olha a Xana dizer, eu não gosto de falar nem de pensar na morte. Ah, Xana! só que ela é o único fato É a única que certeza você que tem. realmente pode afirmar. Vai acontecer. Mas é por Isso conta do você... apego, não é, Leandro? As pessoas são muito apegadas, então acho que o apego faz com que elas tenham medo de falar sobre a morte. É É, uma na coisa tão. verdade, na verdade, são vários tipos de medos, né? Sim. Uns é o medo de novo. Olha só, lembra que eu falei que o nosso encéfalo, nossas redes neurais não estão, elas foram treinadas a ter medo do novo. A ter medo do novo. O que é novo? Tudo que é novo é aquilo que eu não sei como fazer. Tudo que é novo é aquilo que eu não conheço. E o que é a morte? É algo que a pessoa não sabe o que vai acontecer. Então, eles têm o treinamento da mente, né? Agora, quanto mais você treina a enfrentar o novo, a querer coisas novas, a criar coisas novas, menos problema você tem, porque você não vê ela como um problema. Eu já estou pronto para ela e vamos que vamos, entendeu? E, É isso. no fundo, sempre que ela vai dormir, ela está morrendo. E ao morrer, Exatamente. o que ela sonha, ela está vivenciando. Perfeito. Né? De novo, é bem isso. A toda noite ela está morrendo e tem medo de morrer. Exatamente. E você vê que o dormir é uma simulação dela, né? Porque você vai para um mundo da imaginação. Um mundo que, nossa, você pode ir para muitos lugares. E nesses lugares que você vai é onde você desperta com aquela informação. Então, por isso que eu tenho que estar atento às informações que eu estou levando para minha cama, né? Quantas não vão dormir com medo disso, com medo daquilo? E esse dormir com medo disso, eu estou criando no outro dia a realidade daquele medo. E as que tomam medicamento para dormir? Então, mesma coisa, não é? Por mais que você tome o medicamento, já existe ali uma desarmonia, porque o ideal é que chegue 9 horas da noite, sua melatonina comece a dar esse desejo de dormir, para te renovar. Então você dorme exatamente para renascer renovado, né? E quanto mais eu estou reagindo com o mundo de diversas formas, seja com medo, seja com preocupações, sei lá o que for, isso vai atrapalhando todo esse sistema que acontece dentro do nosso organismo. Então, aí vai vindo insônia, só que para insônia vão ter diversas causas, né? E aí vai tomar remédio? Beleza. Só que o que o remédio acaba fazendo? Acaba fazendo você ter uma dependência dele. E essa dependência faz o que no decorrer do tempo? Com que o seu organismo pare de produzir a substância que tem que produzir. Porque olha só, não é só a nossa mente que é preguiçosa. O nosso corpo, a nossa química também é. Vou dar um exemplo. Se a pessoa toma muito anabolizante, muita testosterona, o que o organismo com o tempo fala? Opa, se ele está tomando, para que eu vou produzir? É igual assim, se eu lavo a louça todo dia, falo para a pessoa, não precisa lavar, que eu vou lavar, não precisa lavar, que eu vou lavar. O que eu estimulei a pessoa? A não lavar. O organismo funciona da mesma forma, ele para de produzir. Se ele para de produzir, pronto, eu fiquei dependente da substância. Então, a ideia é, de alguma forma, eu ter clareza sobre mim para que o meu organismo se auto-repare. E isso existe. Nós temos um sistema no nosso DNA que chama sistema reparador. Ele está o tempo inteiro lutando para te manter vivo. Só que o seu estado de consciência foi condicionado a tanta reincidência de dor que o seu próprio sistema reparador não consegue dar conta do recado. Aí quando a gente muda o padrão de consciência, você ajuda o seu sistema reparador a se colocar em ordem de novo, né? O seu organismo está sempre trabalhando a seu favor. Quem trabalha contra ele é o seu estado de consciência.
Isso é forte, hein? Muito. Então, o seu organismo quer te manter vivo e as informações e experiências que você adquiriu luta contra contra o milagre da vida que está dentro de você lutando para te reparar o tempo inteiro. Olha que interessante. Pois é. Maluco, né? Isso é bastante forte. É bem interessante. Então, por isso que é super importante se auto-observar. Por isso que é super importante acordar para o que você está fazendo com você mesma, né? Porque você está lutando contra si mesmo, contra a sua essência, contra algo que está aí tentando te manter vivo, cortando lá seu DNA, reparando ele, e você reincidentemente sofrendo em função do que você aprendeu. Porque você só reage em função do que você aprendeu. Só que o que você aprendeu é o que alguém inventou. Será que o que esse alguém inventou é verdade? Você Está te está fazendo bem? acreditando perfeitamente nessa verdade? Né? Será que essa verdade que você escolheu está te fazendo mais bem ou mais mal? Ou será que eu preciso treinar a ver o mundo de uma forma diferente da que eu aprendi a ver? É isso que você tem que começar a se perceber. Aí o seu organismo vai trabalhar, vai continuar trabalhando em prol da sua vida, só que sem as suas reações atrapalhar o natural. Natural. Pois. Se soubesse que o trabalhar natural é tão bom. Né? Muda, é leve. É muito Né? leve. É Eu somos muito capazes mais de tanta leve. coisa que se as pessoas soubessem do quanto poder nós temos. Exatamente. Só que é um poder que você tem com si mesmo. Né? E as pessoas querem desenvolver um poder para botar para fora. Não. Primeiro desenvolve o poder interno, que é esse poder que vai motivar pessoas a estarem como você está. Eles vão olhar, opa, tem algo diferente. Nossa, é tão gostoso estar perto daquela pessoa. Então, ela começa a inspirar nas suas atitudes. Aí você toca a pessoa sem querer tocar pessoas. Esse é o ponto. Né? Tudo Sem bem. querer ter controle, sem querer ter nada. Simplesmente acontece. É natural. E sobre o amor? Amor. Depende do conceito de amor, né? Amor geral, né? Porque o amor também é algo muito controverso, né? Porque, na verdade, amor de verdade é o que a gente chama de estado de libertação. O que é estado de libertação? Na verdade, o amor ele é sinônimo do estado de consciência do perdão, ele é sinônimo de espiritualidade, que só se manifesta quando eu não estou na dualidade. Então, na verdade, 0,00001% da humanidade já amou de verdade. Né? O conceito de amor que o ser humano tem é um conceito de posse, não é um conceito de amor. Porque o amor, na verdade, ele não pode ter dor. E o amor que o ser humano interpreta como amor, ele é cheio de dor. Sofre pelo filho, sofre pelo marido, sofre pelo pai, sofre pela mãe. Você nunca liberta, né? E acha que tá amando, né? Que eu estou fazendo isso porque eu amo eles, e não é. Exatamente, é onde você está se machucando em função de um conceito errado sobre amor. Então, quando eu falo libertação, para ele se manifestar, o que eu tenho que libertar? Não é a pessoa. Eu tenho que me libertar das minhas crenças sobre o que eu quero das pessoas. Quando eu me liberto dessas informações, automaticamente eu estou amando. Então é extremamente difícil amar, porque nós estamos no mundo da informação, né? E o mundo da informação está sempre te dividindo. E sempre que divide, geram dois lados, duas informações. Onde tem duas informações, tem conflito. Tá? Então, a pessoa que eu amo não é do jeito que eu quero, eu sofro. Então você não ama. Você quer que ela seja do jeito que você quer. Então isso é controle. Isso é posse. Não é amor.
morreu, eu vou morrer também. Não, não é amor. Amor não pode ter sofrimento. Amor é libertação, é entender, pô, era o momento dele partir. Pai, o amor de... Ah, meu pai me abandonou na infância. Se você ama, você deixa ele ir. Por quê? Porque ele foi para ser feliz. Então, se eu amo, eu deixo ele ser feliz. Se eu não amo, eu quero que ele esteja aqui, porque a prioridade sou eu. Entendeu o ponto? Né? E é aí que isso tudo não é amor. Quando a pessoa entende isso com profundidade, ela começa a libertar mais. É um treino constante. Né? Amor não gera dor nem sofrimento. Exatamente. E para não gerar dor nem sofrimento, significa que o amor, na verdade, é um estado neutro. Né? Para ser neutro, eu tenho que me libertar de tudo que eu aprendi. Do que é pai, do que é relacionamento, do que é não sei o quê. Senão, não tem amor nesse relacionamento, só tem dor. De amor vai para a dor. É complicado. Hum. A Elizabeth conseguiu vir? Será? Não, a Elizabeth, nesse horário, ela busca filho na escola. Ela falou para mim que ia ser complicado. Eu esqueci de te mandar a mensagem. Ela não conseguiu. Mas nós vamos estar aí, tá? Em Portugal, em julho, do dia... Provavelmente eu embarco dia 6 ou 7, devo estar chegando dia 8 e fico até dia 22. Então, nesses dias vai ter curso de bioconexão, nível 1, para quem quiser aprender isso. E não aprender, botar em prática. Porque aprender por aprender não serve para nada. Tá? Eu tenho que realmente me propor, ter um propósito de mudança, de transformação, de ver o mundo de uma forma diferente. Não para os outros, mas realmente para transformar a minha vida, transformar a minha saúde. Então, vou estar dando aí bioconexão nível 1. O pessoal que fez o nível 1 da turma anterior, eu quero ver quantos que querem fazer o nível 2. E quem fizer o nível 1 e já quiser linkar para o nível 2, também dá para fazer. Então, julho eu vou estar aí, vai ter bioconexão nível 1, bioconexão nível 2. Provavelmente vai ter umas aulas de Qigong, de cultivo interno, é uma meditação ativa, mas diferente desse meditar. Realmente junto com a bioconexão para você aprender a cultivar o problema que eu falei. Quando eu desafio o meu corpo, eu treino a minha mente a ser diferente, a aceitar desafios, a aceitar mudanças, a querer mudanças, a enfrentar os desafios e não mais os problemas, né? Então vai ter tudo isso daí. E bastante consulta também. Quem quiser já vai agendando as consultas. Olha a Elizabeth aqui, ó. Ela apareceu. Ela está aqui com nós. Ela está conduzir. A Elizabeth é a representante do Leandro em Portugal. Por isso, caso queiram aí se interessem pelo curso, pelas formações, ou mesmo pelo atendimento online, consulta particular com o Leandro. Só mandar mensagem. Isso. Perfeito. E aproveitando, ontem foi aniversário da Elizabeth. Parabéns, Elizabeth! Parabéns, Elizabeth! Muita saúde, muito sucesso. Muito bem. Parabéns por tudo, que ela é muito especial, Elizabeth. É uma irmãzona... Meu Deus do céu, não tenho o que falar dessa mulher. Ela né? É muito querida aqui em casa. E muito querida por todos aí também, que eu sei. É, sim, senhor. Muito bem. Que bom, Leandro. Eu fico muito feliz. Acho que não sei, tem mais alguma coisa para acrescentar? Peraí, apareceu aqui também, ó. Quantic, Real Quantic, também participando aqui com a gente. Ó, que legal. Bastante gente aí participando, né, prestigiando a gente. Que legal. Obrigado, pessoal, pela participação. Então, quem quiser já reservar Portugal, tá? Eu vou estar em julho aí.
E novembro também, porque novembro eu e a Elizabeth estamos organizando um simpósio em Portugal, que vai ser muito legal, tá? Já tenho até um pessoal que já confirmou que vão palestrar também, mas julho é o principal agora. Então, julho do dia, provavelmente 8 a 22, eu vou estar por aí. Quem quiser já reservar consultas, pode falar, a Elizabeth entrou aí, pode falar com a Elizabeth, pode falar com a Margarete também, que está aí, que fez o vídeo, porque já tem os contatos. Se quiser mandar mensagem para mim também, me adiciona, né? E aí nós vamos todo mundo trabalhando em conjunto, que a bioconexão, a biometafísica é uma grande família, tá? É uma grande família de pessoas que realmente querem se autocultivar, desenvolver o seu poder sem dependência, né? Entender o que eu posso fazer para realmente mudar a minha vida, né? Sem ter culpados, transcender culpados, transcender realmente muita coisa, ter novas ações, enfrentar desafios, transformar realmente o seu poder existencial, né? Então, quem quiser pode me chamar, pode chamar a Elizabeth, que vai estar organizando tudo bonitinho, a Margarete também, que está ajudando a gente aí, divulgando para as clientes, para as amigas, para os amigos, né? E vamos que vamos. Né? Leandro, obrigada. Quero agradecer o carinho por você ter aceito aí o convite, de ter vindo aqui ao vivo, transmitir todo esse conhecimento, porque, gente, vocês não fazem ideia do tamanho do conhecimento que esse adolescente de 17 anos tem. É bem isso. E com essa partilha aí tão clara e tão importante para nós. Oh, eu que agradeço, Margarete, brigadão pelo convite. Foi muito legal. Você viu como flui gostoso, sem combinar? Foi bem gostoso, né? Então, é assim, tem que ser. E acho que passamos bastante... acho que passamos bastante informação aí para as pessoas refletirem. Exatamente. E já começar uma transformação, porque o poder está em você. Exatamente. O que nós ajudamos na bioconexão é você cada vez potencializar ele e usar ele a seu favor. Parar de usar o seu poder contra si mesmo. Esse é o nosso maior objetivo. Ficar se mutilando, né? Exatamente. Brigadão. Eu que agradeço, Leandro. Júlio, nós estamos aí. Combinado. Beijinho. Beijo, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão. Obrigada.